Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Tá começando agora mais uma live do podcast Incomodando comigo, Xandão Gente Fina. E hoje é uma live extraordinária, né? Uma coisa que eu tô fazendo fora do eixo da coisa que eu combinei com a maioria das pessoas, que eu tô sempre divulgando aqui nesse perfil do Instagram e no outro que eu tenho, que é o Xandão Gente Fina, que as lives são sempre às terças e quintas, às 19 horas. Mas hoje, dia dos professores, eu quero fazer uma homenagem a um grande professor, um amigo meu, querido amigo de muitos anos, que é um excelente professor, um mestre em educação. Então, a gente combinou para acertar o dia que ele podia participar, e ele olhou para lá, para cá e tentou e nada, e finalmente hoje conseguiu. Ele arranjou um espacinho lá na agenda dele que é muito atribulada e vai falar um pouquinho com a gente aqui sobre a vida dele e sobre o que ele faz pela educação, principalmente aonde ele mora, no Complexo da Maré, né? Como está descrito lá no chamariz que eu fiz para as pessoas assistirem essa live de hoje. Então é isso, galera. Eu já estou aqui, enquanto estou falando com vocês, eu já estou apertando aqui o aviãozinho de papel, essa figurinha aqui, para poder convocar as pessoas a assistirem essa live, que com certeza vai ser muito interessante, ainda mais nesse dia de hoje, que é o Dia dos Mestres, né? O dia dos nossos professores, queridos professores. Essas pessoas que muitas vezes têm o lugar do papai e da mamãe, mas não são o papai e a mamãe, porque muitas vezes as pessoas pensam que educação se dá na escola. Não, o professor ele nos dá cultura. A educação tem que vir de casa. Mas enfim, tem muito professor que também se adona disso, vê essa responsabilidade e toma conta daquela criança lá, daquele jovem como se fosse seu. É um orientador, alguém que vai simplesmente trazer para a gente o que é realmente aquilo que está escrito na bandeira lá, ordem e progresso. É o professor que ensina isso pra gente dentro da sala de aula, nos mostrando civilidade, como ser um cidadão, mostrando pra gente através do exemplo, que é através do estudo, a gente consegue as coisas na vida, né, através do esforço pessoal, é estudando, se preparando, se melhorando no dia a dia que você vai conseguir o que você quer na sua vida, né? Você vai poder se desenvolver como ser humano, como pessoa, como cidadão. E é o professor que nos incumbe disso, seja qualquer matéria que ele lecionar na escola. Não interessa, ele é um professor, ele é um mestre. Ele está ali para passar o conhecimento para a gente, para transferir tudo o que ele aprendeu para a gente, de uma maneira que a gente possa absorver. E o mestre, ele tem essa sensibilidade de saber que um aluno é diferente do outro. Esse aluno aqui, ele capta melhor a matéria que o outro e assim por diante. Bom, tá aí, eu já assinei para todo mundo que eu tinha que assinar, né? Deu o avisinho lá para o pessoal entrar e prestar atenção nessa live, que é muito interessante, que fala sobre o educador, né? A educação. Eu tenho aqui na live aqui algumas pessoas aqui que são dedicadas à literatura, que é uma coisa também que educa bastante. Nós aprendemos muito através dos livros. Na verdade, nós aprendemos através de tudo, basta você se dedicar. Quando a pessoa acha que estudar é só aquilo que está na escola, agora eu não preciso mais estudar. Lê do engano, meu querido. Você não vai parar de estudar nunca na sua vida. Tudo você tem que melhorar. Se você acha que amanhã ou depois eu abro um canal no YouTube, eu viro youtuber e fico rico, milionário. Ou eu abro um perfil lá no Instagram também, consigo vários seguidores, consigo vender lá o que eu preciso vender. Só que se você não estudar para saber como colocar um vídeo no YouTube, se você não estudar para aprender como usar a ferramenta de qualquer mídia social para você vender o teu produto, você não vai chegar a lugar nenhum. Você tem que vender. Você tem que aprender a vender. E para aprender, você tem que estudar. Essa palavrinha nunca vai sumir. Você pode até querer substituí-la. Não, eu fiz um workshop, né? Eu participei de um evento onde foi levado lá, foram dadas dicas. Não, cara, na verdade você aprendeu. Te foi ensinado uma coisa, você estudou. O professor muitas vezes ele muda de nome, ele vira instrutor, né? A pessoa não quer falar o nome professor, então ele usa o nome instrutor. Mas ele está instruindo, ele está ensinando também.
Enquanto tiver essa via de mão dupla, uma pessoa ensinando o que ela sabe, a outra ali parada, absorvendo aquele conhecimento, é uma lição, é uma coisa para professar, ensinar. Então, hoje, no dia 15 de outubro, que é o dia dos professores, eu rendo aqui toda a minha homenagem a esses professores, a esses mestres, a essas figuras tão apaixonadas pelo que fazem. Eu sempre tento trazer aqui para o podcast o quê? Pessoas apaixonadas pelo que fazem. E não existe figura sinônimo maior do que a figura do professor, cara. O professor realmente é uma pessoa que ama o que faz, porque tem que ser muito apaixonado pelo que faz para dar aula, principalmente no Brasil, onde vemos todas essas dificuldades que a profissão de professor atravessa durante décadas. Não estou levantando aqui numa bandeira, não estou falando de um sistema político, não, embora resvale muitas vezes, mas eu estou falando como durante todos esses anos, eu acho que desde a época imperial, o professor não tem tido o merecimento e o respeito que lhe devem. Mas a gente, na nossa consciência, tem que estar sempre prestando a homenagem a esses seres maravilhosos que estão lá tomando conta de uma coisa que é o nosso tesouro, que são nossos filhos, né? E os que tomaram conta de mim lá atrás, professor Irving de matemática, dona Sônia Rangel, dona Isabel, professora Lurdinha, Luizete, dona Soninha. Cara, tive tantos professores bacanas, dona Ada, seu Milton. Tantos professores legais que passaram na minha vida e me ensinaram a ser um cidadão, a ter respeito pelo próximo, a aprender que aquilo ali hoje pode não estar fazendo sentido para mim. Como é que eu vou usar isso aí, né? Mas no futuro eu vou aprender, nem que seja a disciplina que me ensinaram na sala de aula, a esperar o aluno dar a resposta, a você levantar o teu dedo para você fazer sua pergunta, entendeu? A tentar ouvir o que o professor está falando. Trabalho de grupo. O professor não faz um trabalho de grupo à toa, não, gente. Ele está ali para ensinar mesmo, para que as pessoas saibam colaborar umas com as outras. É a coisa que a gente se prepara para a sociedade. Eu estou aqui esperando o meu convidado chegar. Ele me deu esse dia para a gente falar com ele, mas ele acabou de falar comigo agora que está com um probleminha aqui. Vai chegar atrasado, mas enquanto isso eu estou aqui segurando a live, até porque eu me predispus a fazer essa live nesse dia, que é o dia fora do eixo que eu coloquei, que é terças e quintas às 19 horas. Eu estou fazendo hoje, sexta-feira, às 19 horas. Então, quem está participando da live aí já pode deixar uma mensagem, falar para mim uma memória legal que você tem da escola, do teu professor, um professor maneiro, entendeu? Uma viagem que você fez, aquelas viagens escolares, assim, que teve aquele professor marcante. Tem sempre aquele professor gaiato, o professor sisudo, aquele professor mais sério, aquele professor que não deixa o aluno falar dentro de sala, não deixa ele participar. Tem aquele professor que participa demais. Como eu, tive professores que esqueciam a aula, cara. Começava a contar da vida e a gente já sabia o nome do avô dele, o nome do cachorro, e a matéria mesmo, às vezes ficava para trás ali. Mas no final ele conseguia correr da matéria de uma maneira correta, decente, e a gente aprendia tudo direitinho. Mas às vezes a gente se tornava tão amigo dos professores e das professoras que eles esqueciam que estavam na sala de aula. A gente estava no meio de amigos mesmo. E era aquela coisa, né? Era um adulto amigo de um monte de adolescente, né? De criança. Mas é maneiro você ter uma pessoa adulta, fora o teu pai e a tua mãe, que estão ali para fazer aquele jogo contigo, aquela troca, né, de conhecimento. E tem professor que, além de passar a matéria, ele estimula o aluno a estudar mais, a se empenhar mais, a tomar interesse. Então, quem está participando aí, toca nesse aviãozinho de papel, chama mais pessoas para participar da live e traz essas pessoas já perguntando, já falando com elas uma coisa interessante, assim, que elas se lembram, uma memória afetiva legal da escola, de um professor bacana, de uma professora legal, até mesmo aquele sisudo, rabugento, né, aquele professor que não dava mole para ninguém. Uma história legal aqui que vocês passaram na escola, um professor legal. Qual a matéria que era, né, a pior matéria para vocês? Assim, eu acho que, no meu entendimento, matemática aqui vai ganhar de lavada, né? O pessoal sempre reclama de matemática, mas química, física e biologia também é osso, né? E envolvem isso, né? Química, física, principalmente envolvem muita matemática.
né? A biologia envolve, mas de uma maneira não tão direta, pelo menos na minha ignorância, não. Mas eu sempre tenho certeza que qualquer coisa envolvendo matemática, o pessoal vai falar que era a matéria mais difícil da escola, sempre aquela coisa cabulosa que dava problema na hora do pessoal se empenhar para a prova, estudar, né? Pode contar também, já que é hoje o dia do professor, aquele professor que marcava junto na hora da prova para ver quem estava colando, né? Quem não cola não passa na escola. Tem aquela coisa, né? E a gente fazia mil e um malabarismos, um monte de esquemas fantásticos e mirabolantes para poder colar na prova do companheirinho que estudou. Aquele aluno que foi estimulado pelo professor a se interessar mais pela matéria, a estudar mais, foi aquele cara que estudou para a prova, e você, que era o cara que não estava nem aí, foi lá e, pô, qual é a questão aí? Qual é a questão? Diz aí para mim, puxa, fala aí para mim, fala baixo, né? Entregava aquela borracha, né? Ou então, antes da prova, você escrevia tudo no antebraço e tava aquele calor miserável, mas você estava lá tentando colar. Opa, meu convidado já está aqui perto, então vou fazer o convite para ele participar. Tá aqui o convitezinho, ele que me fez o convite para participar, e vamos ver, vamos esperar o nosso convidado chegar. Solicitação foi feita, pedido foi aceito. Olha aí, E aí? chegou meu convidado. Pô, rapaz, tô na correria só. Desculpa aí o atraso, cara. Pô, A vida é isso, a vida é isso, a vida é correria mesmo, cara. Já tô feliz por ter você poder participar nesse dia aqui comigo aqui, que é um dia tão simbólico, que é o dia do mestre, cara. justamente, né, cara? Que mestre. Então tá beleza, tá me ouvindo bem, tá me vendo bem? Tô. Leila tá aí. Um beijão, Leila. Beleza. Gente, vão apertando aí o aviãozinho de papel aí para prestigiar essa live com esse grande mestre, que é o Lourenço. E já que o nosso convidado chegou, eu vou para as apresentações suas credenciais, também são fantásticas. Então vamos lá, gente. É uma apresentação de responsa. Cria da Maré, no Rio de Janeiro, doutorando pela UFRJ, mestre em educação também pela UFRJ. Especialista em História da África pela FEUDUC e graduado em Geografia e Meio Ambiente pela PUC-Rio. Membro fundador do Núcleo de Estudos e Pesquisa Social da Maré, além de ser diretor do CIASME, Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré, e do Museu da Maré. Senhoras e senhores, meu amigo, meu compadre, meu irmão, Lourenço César. Aí, galera. Boa noite aí pra todos. Pra todas. Prazerzão tá aqui. Tudo bem, Lourenço? Tudo tranquilo? Tranquilo. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tô te vendo e te ouvindo Ah, legal. legal. Show. Vamos lá, Lourenço. Fala um pouquinho de você, do Lourenço César, pra galera aí, pra quem tá chegando, pra quem tá te curtindo aí. Ou então, essa coisa de falar de mim é sempre complicado. Nunca sei por onde começar, né? Um Tem que currículo dar desse um... aqui? Não, mas quem me conhece mais pela maré do que pelo currículo em si, né? O currículo às vezes resume muita coisa, né, cara? E a nossa vida em si é que traz as verdadeiras experiências, né? Que a gente viveu parte delas juntos. Aham. Que na verdade é o que nos molda, né? É o que nos torna o que a gente é, né? São essas influências, são essas experiências que a gente viveu. Mas eu sou morador aqui da Maré, favela da Maré, já há uns longos anos. Algumas décadas. Eu ia fazer o cálculo aqui, me deu até um susto, cara. Pô. E, e sou criado aqui na Maré. A Maré é uma favela que começou a ter esse contexto de favela a partir dos anos 40, a construção da Avenida Brasil. Foi que o povo começou a chegar aqui. Primeiro uma galera que começou a chegar para trabalhar, né, na construção da Avenida Brasil, não tinha onde morar. Aí tinha um morro aqui, foram ocupando esse morro. Era um morro que era... Aqui ia ser quase quartéis, né, Marinha, Exército, Aeronáutica. Então, aqui onde eu moro, por exemplo, a Vila João, era uma base aérea da Aeronáutica no passado. E então era uma área que a galera tinha que pagar para morar no Morro do Timbal. Anos depois descobriram que não eram os militares, mas aí os caras já estavam ganhando uma grana com isso,
E a galera do NEPS aí, fala Francisco. Todo mundo aí do E aí NEPS aí. foi rolando. Mas no passado aqui eu cheguei a morar no Morro do Timbal, depois fui morar nas palafitas que tinham próximo ao Morro do Timbal, já dentro da Baía de Guanabara. E depois de um projeto do governo, no último governo militar, eu vim morar aqui na Vila do João, onde eu moro até hoje. Aqui eu estudei, aqui eu comecei também a participar de projetos sociais, que é o caso do SEASM. E lá a gente tem caminhado uma série de projetos, militância também. Calma, que eu vou perguntar mais pra frente. Se eu vou perguntar mais pra frente, senão tu vai entregar a rapadura toda, pô. Não, só o contexto, né? E me constituí assim, eu sou filho da dona Esna, mãe de 5 filhos, já falecida. Sou o filho mais velho, de 4 irmãos vivos. Todos fizeram faculdade, uma pena que ela não conseguiu ver. Tenho uma filha, 7 anos, e um pai velho, mas eu estou curtindo pra caramba. E é um pouco isso. Também estou fazendo doutorado de serviço social lá na UFRJ, participando do grupo de pesquisa, que é esse que está aí, que é o NEPS. E é isso, assim. Muita coisa para contar, eu seria começar por onde começar, né? Dar um estalo, assim. Porque você resumiu bem, porque o currículo não fala muito bem o que é a pessoa, né, cara? Pelo teu currículo aqui, já mostra que você é uma pessoa realmente muito empenhada na educação, e é por isso esse mote hoje tá você aqui no dia do professor, né? Você é um cara muito dedicado à educação, só em falar, pô, o cara faz doutorando, tá doutorando agora, é mestre, né? Fez o seu mestrado, tá a sua graduação, toda a tua área, teu trabalho na educação, só aí já mostra pra gente num pequeno espaço um pequeno escopo assim, quem é o Lourenço, mas o Lourenço mesmo no dia a dia é o vascaíno, né? Sambista, sofredor, e que tem outras nuances também. A gente é um mosaico no final das contas, né? Também estou ingressando agora também nessa tua área que é de comunicação através do Portal Favelas. Um beijão, Sabrina. Parabéns também pelo dia de hoje. E meu professor eternamente, também... Sabrina Costa. Sabrina parceira, diretora de uma escola lá na Imagé. E aí, lá no Portal Favelas também, assim, a ideia do portal, na verdade, é ser um disseminador de informações sobre favela, ajudando outros canais que talvez não tenham tanta visibilidade, né? E aí tem tanto o canal no YouTube, quanto tem o portal de notícias, de informação sobre esse contexto da favela também, que é muito legal. E a gente agora está com 1 ano, e está crescendo muito rápido, uma estrutura muito boa. É o Portal Favelas. Portal Favelas, mano. No YouTube, é só digitar lá Portal Favelas, vai aparecer lá. Lá no YouTube, no YouTube tá TV Portal Favelas. TV Portal Favelas. E o site é Portal Favelas. Beleza. Então a galera que está querendo saber informações, adquirir conhecimento sobre esse universo, que muita gente fica viajando e não sabe, às vezes fala de orelhada, não sabe, não entende. Vai lá dar uma olhadinha, nem que seja por curiosidade, para saber, para tirar uma dúvida, não é? Não, a favela hoje é 1/3 da cidade, né, cara, do Rio de Janeiro. Você falar do Rio de Janeiro e não falar de favela... não tá falando, não tá falando, né? Já passou do tempo da gente tentar esconder ou negar essa existência, né? Não tem como negar, esconder, não tem como. É uma coisa assim... É gravidez no 8º mês, como é que você vai esconder? Não, assim como é escondido também as soluções que a favela são, né? Porque, na verdade, a favela, ela contribui para a cidade de certas formas. Porque, por exemplo, você não faz a política pública correta, por exemplo, né? De moradia. E hoje uma política correta de moradia mais barata e mais eficiente é aquela onde você agrega a construção da cidade aos equipamentos que já existem, né? Porque antigamente no passado era assim, vou pegar essa favela aqui e jogar lá em Vila Kennedy. Era assim, joga lá no meio do mato, joga lá no... Não adianta, essa população precisa sobreviver, ela vai voltar. Ao mesmo tempo, para você criar os equipamentos de água, esgoto e vários outros equipamentos daqui até lá, você gastaria muito mais energia. Então, assim,
Porque a maioria dos urbanistas do mundo falam que hoje em dia a coisa mais inteligente é você aproveitar a estrutura que a cidade já tem e aos poucos você vai agregando a ela, né, suporte para agregar outros grupos, né? A questão do transporte, mas isso é a questão do transporte no Rio de Janeiro que vai ser resolvida, né? Você ia ter bem menos aglomeração aqui no centro do Rio. O grande problema aqui é também a questão do transporte, que é caro e ruim, né? Mas enfim, a favela é um braço forte dentro da cidade, é a cidade, e é um tema que eu sou muito apaixonado, como você sabe. Claro. E que a educação para mim é um instrumento de transformação, né? Assim, a educação ainda é uma das poucas coisas que você pode compartilhar com alguém e ninguém pode tirar dela. Isso. Se ela Eu puder fazer conversei bom outro uso. dia com uma entrevistada aqui que foi a Patrícia, uma coisa que te dão e você não tem como tirar de você. Realmente. E você é uma dessas pessoas apaixonadas, Lourenço. Assim que eu pensei assim, no perfil do podcast, eu falei, vou tentar trazer pessoas apaixonadas pelo que fazem, cara. Porque é fácil entrevistar essas pessoas. Elas falam, quando abre a boca, sai o coração, cara. É muito maneiro. E você é uma dessas pessoas, tem que trazer o Lourenço, porque ele é um cara que é apaixonado pelo que ele faz mesmo. Não, Lourenço, me tira uma dúvida. Não tem problema. Professor, me tira uma dúvida. Doutorando, mestre, professor e tal. A sua formação é em Geografia e Meio Ambiente. Por que Geografia? Por que você escolheu Geografia? Bom, eu já entrei para a faculdade já, de certa forma, velho, né? Entrei com 27 anos, eu acho. 26, 27 anos. E era um momento onde eu pensava, pô, não tem carreira, pelo menos que eu conheça, que você vai fazer um curso de 4 anos e sair rico, né? Então pensei, pô, então vou fazer alguma coisa que eu goste e que eu possa trabalhar com isso. E como eu sempre fui muito curioso, e gosto de compartilhar também essas curiosidades, o professor já era uma coisa que me batia assim, pô, acho que professor é coisa que eu vou gostar de fazer. E a geografia é esse curso, até um dos poucos cursos onde você pode entrar em todas as outras disciplinas, você pode tirar alguma coisa, sabe? Você pode explorar. Geografia é uma disciplina que o último lugar que a gente via dar aula com ela é sala de aula, sabe? Geografia tem um mundo para dar aula. E eu fiquei muito apaixonado por essa possibilidade. Então, tudo bem que a geografia tem uma questão esquizofrênica, né? Que você o tempo todo está tendo que saber o que aconteceu ontem, né? E você está aqui dando aula, os livros de geografia com 3 anos já estão velhos, sabe? Tem que estar trocando o tempo todo. Aí tu tá aqui dando aquela aula, aí o moleque fala assim, pô, professor, mas aí o Afeganistão, pô, os caras tomaram de novo, e aí? Aí quando mudou foi a capital, mudou a capital. Mudou a capital, foi quando hoje de manhã, acabou com a minha aula, entendeu? Fiquei lá a noite toda anterior, fazendo aquela aula com maior paixão, chega lá, o moleque, pô, com um comentário me quebrou. Então, quem gosta de geografia é um pouco esquizofrênico, assim, é aquele que está sempre atrás de notícias, está sempre atrás de informação. E eu acho que esse aqui é o barato, porque eu acho que assim, meus colegas professores, eu acho que em muitos casos eles acabam perdendo a paixão pela educação, porque eu acho que também, de certa forma, eles perdem a paixão pelo ato de aprender. Ser professor e não querer continuar aprendendo, sabe, eu acho que é um grande pecado. Eu tinha um professor, ele já até faleceu, que eu ria muito com ele, que ele gostava de, em matemática, dar aula de matriz. Cara, e ele ficava no pré-vestibular a metade do ano dando matriz. Eu falei assim, professor, caiu outras coisas também no vestibular. Ele falou assim, Lourenço, eu sei que isso aqui já não cai há 10 anos, mas quando cair, você... Quando cair, vocês têm a obrigação de acertar. Eu falei, porra, aí... Quando cair? Quando cair. Então tem uma galera que é assim, e aí acaba deixando de perder aquela paixão pela profissão, né, cara? A profissão de educação... Pensa bem, cara, poucas profissões, talvez a profissão de pastor, de um líder religioso, possa ter essa possibilidade, mas poucas profissões você vai ter a capacidade de influenciar tanto em tantas vidas. E você tem 1 ano para isso, essas pessoas estão ali com você 1 ano, sabe? Você tem 1 ano para fazer um trabalho que talvez possa mudar, impactar na vida delas. A maioria de nós que ingressou na carreira, muitas vezes foi uma fala de um professor. Ele pode não lembrar nenhuma das suas aulas, sabe? Mas vai lembrar daquela fala.
E pô, a Sabrina que tá aí, a Sabrina trabalhou comigo lá na Feoduc, a Sabrina sabe, eu sempre falei, eles ficavam assim, pô, professor, e o conteúdo? Eu falei assim, cara, o conteúdo tá no livro. O que a gente tem que sair daqui é bom cidadão, sabe? Conhecer relações humanas, sabe? Saber com quem a gente está lidando. É ser um pesquisador mesmo dessa relação humana que está tão desgastada hoje em dia. Eu fico triste quando vejo o professor falando mal da profissão, porque a grande verdade é que a gente, professor, a gente é um operário. Desde que a educação e a função de professor se tornou popular, a elite não quer mais ser professor. Então, a gente hoje é um operário comum. A gente não é muito diferente de um pedreiro, a gente não é muito diferente de um mecânico, sabe? A gente só tem uma expertise diferente. E às vezes eu sinto que tem alguns colegas que estão querendo ainda ser tratado como um professor da década de 50, sabe? 40, sabe? Onde o professor tinha direito até de bater em aluno. E é com régua para dentro da sala de aula. Com bota Madeira, o né? joelho Com no madeira. milho, É. tal. Então Levava o não é, chapeuzinho de burro. a gente é mais um operário, com possibilidade de ganhar um salário melhor do que um pedreiro, apesar de ter estudado 4 anos, um pedreiro não estudou 4 anos, estudou muito mais, sabe? Então, não sei, eu acho que fica esse ranço, sabe? Meio subentendido. Na verdade, eu acho que é um ranço até do funcionário público, né? Porque o funcionário público antigamente, né, cara? Ainda mais no Rio de Janeiro, era um status muito grande, né? Ser funcionário público, né? E depois que com a redemocratização, com tudo, né? Os vários concursos que tiveram, então todo mundo agora virou funcionário público. Então já não virou mais aquela carreira. Uhum. Então, eu acho que a gente tem que. E eu acho também que, assim, qualquer profissional, o ideal também, eu acho que ele não seja 44 horas full time na sua função. Eu acho que ele tem que tirar um pouco desse tempo para pesquisar outras coisas, fazer outras coisas, ver os hobbies, de repente, ver o teu caso, sabe? Você está reinventando, se reinventando, pensando em outras questões que podem te trazer, de repente, o prazer, que muitas vezes o trabalho tem trabalho que vira cotidiano, vira uma rotina. Então, ou tem limite de teto, né? Às vezes você já bateu no teto da sua carreira, né? Sim, O sim. cara fica ali, pô, aí pronto, cai de depressão, cai de... E tem tanta parada para fazer, tanta coisa legal para fazer hoje em dia. Aliás, essas tecnologias são tantas possibilidades. De todas as profissões, o professor é o que mais se recicla, é o que mais se renova, é o que mais vê coisas novas. Mas, infelizmente, como você falou, tem muito profissional que fica falando mal da profissão porque não se renova, justamente por isso, não vê as coisas novas e tal. Lourenço, eu recebi uma pergunta aqui em off, porque a pessoa, eu estou esperando ela participar e até agora ela não entrou, mas ela já fez uma pergunta em off, que ela falou assim, de repente eu não participo, mas deixa uma pergunta lá para mim. Você falou de esquizofrenia e do cara acabar com a tua aula. E se os terraplanistas estiverem certos? Se eles estiverem certos, realmente a gente está no mundo de Matrix. Quem mandou essa pergunta foi um amigo meu, Marcos Vinícius Chaves. Aí ele, pô, Aí, pergunta lá, o cara é formado em geografia, pergunta lá, se os terraplanistas estiverem certos. Pô, então o professor deu a aula toda errada. Como é que é? A Terra é plana mesmo? É uma pizza? Como é que é? pô, não, assim, a tua profissão mesmo, né, cara? Os primeiros caras que descobriram que a Terra é redonda são os caras da tua profissão, né, cara? Os Que ficaram assim, navegadores, pô, peraí, como é que esse navio, pô, vai aparecendo de pouquinho em pouquinho? Por que ele não já aparece inteiro? Né, pô, tem alguma coisa de estranho. Pô, por que primeiro aparece o mastro, depois vai aparecendo o resto do navio? A observação, né? A própria. Eu fico imaginando a terra plana, o que o sol tá fazendo do outro lado, sabe? é. Na terra plana, então o sol fica, né, fica ali, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, não dá a volta. Ah, É, não mas existe é polo assim, norte para tua geleira, uma não, muralha de gelo. mas esse é isso, assim, eu acho engraçado que os meus alunos, pelo menos, assim, eles morrem de rir quando eu falo de terra plana, falo de algumas frases assim, que tem soltado muito na internet, graças a Deus meus alunos começam a rir. Pô, professor, tem um cara maluco falando não sei o que e tal. Mas é aquilo, né, cara? A gente está no momento que, como a facilidade de ter acesso à informação é muito grande, então todo mundo hoje se acha muito mais professor ou profissional daquela área do que o próprio profissional, né? Porque até o ato de pesquisar também é necessário ter uma experiência para saber pesquisar. Você não pode sair.
Por exemplo, vou fazer uma pesquisa para saber se a comida de fulano é boa. Aí eu entrevisto uma pessoa só e de repente pegou a cozinha naquele dia ruim, sabe? E aí aquela pessoa é o referencial. Mas isso não é culpa tanto da população, assim, porque a grande mídia sempre trabalhou com os intelectuais que a gente chama de intelectuais tradicionais. São aqueles que são os donos da verdade, né? Então eles emitem uma opinião e não tem contraponto, assim. Você não acha ninguém na grande mídia com uma opinião diferente daquele cara que está dando opinião. Então ele tem uma opinião de verdade. E aí você acompanha esse cara na internet, você acompanha nas redes sociais, aí você vai ver que tem outros caras também na rede social, e aí quando aparece um cara falando algo diferente, a gente começa a achar que o diferente é o verdadeiro. Muitas vezes assim, você, pô, não, esse cara aqui falou uma coisa que é verdade. É verdade porque assim, ninguém sabe, eu agora sei, Ninguém então agora eu contestou. posso ter. Eu sou um pesquisador, né? Então tem essa troca de função aí, que eu acho que é importante, assim, eu acho que as redes sociais vieram também, assim, as ferramentas de pesquisa. Eu sempre falo, outro dia, essa semana agora, semana retrasada, tava dando aula, né, aí ia ser minha última aula na escola, eu falei, pô, vou passar aqui um desenho, sexto ano, pô, legal, tal, não sei o que, peguei um desenho que eu me amarro, que é Leonardo da Vinci, né. Cara, botei o desenho, aí, professor, a gente vai poder sair mais cedo? E eu amarradão vendo o desenho. E assim, cara, aí tu vai perceber que assim, essa galera mesmo estando no sexto ano com 2 cliques no Google, tá vendo gente pelada, entendeu? Tá vendo sangue jorrando na tela, tá vendo não sei o quê, e eu lá na minha de desenho, entendeu? Achando que tá E eu, chamando pô, atenção. e o desenho legal, sabe? Porque ele usa química, usa física, ele inventa coisas e tal. Assim. E eu, pô, amarradaço. Cara, mas é vivendo e aprendendo, assim. Então você É sofreu também impressionante, muito assim. com esse negócio da pandemia, né? Das aulas online também foi um sofrimento, né? Porque muitos pais sofreram, professores também sofreram, porque o rendimento caiu. É nítido isso e comprovado. Cara, eu tive uma experiência que foi dúbia, né? Porque, por exemplo, a gente em sala de aula, a gente gasta metade do tempo pedindo silêncio, né? Aí, um quarto a gente está escrevendo no quadro e no último quarto a gente está tentando explicar aquele conteúdo. Quando eu vi dar aula aqui de casa, várias questões foram muito interessantes para mim. Eu tenho dado aula presencial desde o início do ano, lá em Magé. Lá em Magé, a aula é presencial. Mas aqui, fala, Léo, mas aqui aconteceram várias coisas interessantes. Eu dando aula daqui de casa. Uma era, por exemplo, eu queria explicar uma situação. Esse exemplo mesmo que a gente estava falando aqui, do movimento do Sol, da Terra tal. Em sala de aula eu não teria nenhum equipamento, senão ser um bom desenhista, coisa que eu não sou. E usar o quadro para. Enfim, gastaria metade da minha aula falando daquilo. Fazendo o desenho para depois, né, no finalzinho, tentar explicar. E aqui eu peguei panela, peguei CD velho que eu tenho, peguei coisa velha e fui fazendo aqui e tal, não sei o que, eles entenderam rapidinho. E aí eu fui percebendo que o conteúdo que eu dava em sala de aula, que eu levava 50 minutos, eu estava dando aqui em 10 minutos. Que é o tempo que a gente faz às vezes um vídeo no YouTube, né? Uhum. E aí ficou muito mais prazeroso, porque o que acontece? Eu conseguia falar do conteúdo, conseguia pegar um pedaço de um filme, conseguia pegar um pedaço de uma música. Às vezes faltava tempo, eles falavam assim, pô, professor, o que a gente vai fazer nesses 5 minutos? O que a gente vai fazer? Fazer uma eleição, aí escolhia. Às vezes eu trazia uma coisa engraçada, que a gente ficava até o final. E aí eu percebi que não só eles estavam fazendo silêncio, como estavam querendo ficar depois da aula. Então tem essa expectativa. Só que eu estava dando aula para meninos que conseguiam ter internet em casa, um computador em casa. A internet deles era melhor do que a minha. Teve tempo de eu cair quando eu voltar a criança, que era o anfitrião. E eu fiquei. Eu falei, me devolve a sala aí, cara, me devolve a sala. O professor tem que ser malabarista, tem que continuar o show. Entendeu? Então, cara, assim, teve essa experiência, que muita coisa eu gostei, sim, assim, muita coisa eu... Agora, outras coisas são essas, são as coisas que a gente não vê. E que em sala de aula você se permite observar, entendeu? Por exemplo, saber que não está me entendendo. Às vezes é difícil saber que não está entendendo. Mas foi uma experiência para mim foi interessante. Eu acho que
Só que assim, a escola me deu uma sacaneada, cara. Enquanto eu dava aula para 30, 40 alunos numa sala, a escola tava botando 9 turmas para dar aula ao mesmo tempo. Tem noção? Cara, É online, então vambora. Professor, online, que diminuiu pode. todos os meus tempos, né? Saiu de 21 para 7 tempos. Em compensação, saiu de 7 turmas para turma pra Trocentas. caraca. 300 turmas. Tava dando aula para 3 escolas do grupo, pô. Sacana demais. Diz aí, Lourenço. Diz aí, você tava falando que tem aluno que dá aquela zoada na tua sala e tal, tem sempre um terraplanista. Mas, e você? Você era bom aluno? Ou tá agora apagando teus pecados? Não, não, assim, essa é outra discussão que eu tenho também com os professores, né? Porque todo professor acha que foi bom aluno, né? Muito engraçado. Foi bom aluno, era inteligente, aprendia É. rápido. Eu falei assim, pô, cara, mas tu era assim mesmo? O professor explicava lá e tu, pum, papum, já ficava caladinho, tal, não sei o quê. Porque eu não fui esse aluno. Eu fui um aluno bagunceiro, eu era considerado até burro em sala de aula. Quando o pessoal descobriu que eu estava fazendo faculdade, falou, pô, mas o Lourenço está fazendo faculdade? O Lourenço, tem certeza? Aí vários amigos meus ficaram até inspirados. Falaram, nossa, o Lourenço fez, eu vou conseguir fazer também. Aí, Se até ele conseguiu. mas isso pra mim é muito legal porque é isso que você falou. O garoto fazendo bagunçado de aula, ele não é meu inimigo, sabe? Ele não é meu inimigo, assim. Ele tá num momento dele. E eu entendo esse momento. É aquele momento da afirmação, é aquele momento que ele precisa mostrar para as garotas que ele se destaque em alguma coisa, já que de repente ele não é bom na minha matéria, ele pode ser bom em fazer gracinha, ou me fazer de palhaço, É. alguma coisa do tipo. Eu tento trazer ele pro meu lado, mas às vezes nem sempre dá certo, não. E aí você tem que usar os instrumentos que tem em sala de aula, né? Que tem na escola, né? Chamar atenção, depois chamar diretor, depois chamar responsável. É o processo, assim, não é. São instrumentos que são feitos para ajudar essa criança, né? Porque necessariamente uma criança que tem problemas de assistir sua aula tal, não é que seja. Não dá pra. Já que uma criança tem a má fé, sabe? Uhum. Porque tem muito que acha, mas pô, nossa, pô, não, aquele moleque ali é do mal, aquele moleque ali é safado, aquele moleque ali. Pô, vou ferrar ele, assim, cara, tá maluco, cara. Pô, é uma criança, cara. Eu De repente estudei, teu filho é pior do que isso. eu estudei Pô. com professor assim, cara. Eu estudei com professor assim. Eu tinha uma professora, deixa eu só falar, e era de geografia também. Meu irmão, ela não tinha essa. Ah, geografia decorada. Tem gente que fala isso, né? Não é, não. Tem que estudar, é difícil, tem vários, uma complexidade. E ela jogava um monte de matéria na gente, mas era muita coisa mesmo. E às vezes a gente chegava para ela, professora, o que vai cair na prova? Ela, lágrima. Cara, Ah, o eu Caio. imaginava, Caio. eu Aí, meu imaginava sobrinho ela. tá lá lembra do Caio que eu falei que jogava Lembro, bola? lembro, Meu lembro, sobrinho? lembro. Tá lá em Portugal ainda, tá aí. Ó, Caio lá Beijão, de filho. Portugal, valeu pela moral. Então Aí, pô, cara, eu assim. imaginava essa professora, cara. Eu imaginava ela em casa fazendo um pentagrama no chão, invocando Satanás na hora de fazer a prova. Era muito ruim, cara. Você se Cara, considera um professor exigente? na verdade eu tenho como hábito fazer uma avaliação muito mais plural, sabe, do educando ali. Eu acho que a prova ela é um modelo só de avaliação. Eu acho que tem vários outros modelos que a gente tem que aproveitar. Por exemplo, às vezes eu vejo que tem aluno que ele às vezes é disperso da minha aula, mas ele consegue agregar grupos, ele consegue, sabe, ele consegue se liderar um grupo, consegue se articular. E você sabe muito bem que às vezes quando a gente chega no mercado de trabalho, né, tem colega nosso que é inteligente, o cara é o pica das galáxias, mas não sabe conversar, não sabe nem mostrar o que sabe. E às vezes tem aquele outro que não sabe nada, mas vira chefe porque é articulador, né? Uhum, Sabe é. colocar as pessoas na posição certa. Então, eu acho que até falta isso na nossa formação, que é perceber essas outras inteligências, sabe? Que existem no ser humano e que hoje em dia talvez seja muito mais necessária. Por exemplo, vamos pegar um garoto que hoje sabe pegar um celular, fazer esse podcast aqui que pô, você está fazendo, consegue formar grupos. Esse garoto está super articulado, está super preparado para esse mundo devir, que a gente não sabe nem o que é, mas que vai chegar rápido.
e que a gente vai estar correndo que nem um louco, né, tentando enxergar as teclas. Ele não, já está, né, no comando de voz. Eu acho engraçado isso, né? Enquanto eu fico, né, procurando, sentindo falta das teclas, né, eu vejo essa garotada tudo na voz, né? Já bota lá o Google lá, manda o Google fazer, o Google já faz tudo, e a gente aqui se apegando a determinadas coisas, enfim. Então, eu acho que a gente está carente também de fórmulas de avaliação. E aí, eu posso, não sei se eu não sou, eu acho que eu não sou exigente, não. Às vezes eu fico mais carente de ter outras ferramentas para poder avaliar melhor um aluno, porque pô, tem aluno que participa da aula, sabe, aponta questões que de repente eu não vi, tal, mas chega na hora de escrever ele não consegue. Ele não consegue. Ou ele não consegue escrever, ou ele não consegue interpretar a forma como eu escrevi. Então, é claro que é importante eu identificar isso para poder fazer um trabalho com ele à parte, mas uma turma de 40 crianças, sabe, você dificilmente vai conseguir puxar um aluno para o lado e falar para ele, pô, essas palavras aqui chaves, tal, trabalha isso, melhora um pouco a sua leitura. Enfim, não são questões fáceis, né? Falta recurso para a gente em sala de aula. Mas, ao mesmo tempo, a gente está na estrutura de escola que é a mesma estrutura que a gente entrou, né, quando era estudante. Então, a criança mudou, mas a escola continua a mesma. Então, é muito anacrônico esse processo, sabe? Então, eu me sinto muito enxugando gelo, muitas vezes. Então, Acho que uma todos aula os que eu acho professores, muitos super professores legal... têm que assim, né? É, e aí uma aula que tu acha super legal, que você teve o maior prazer em preparar, você chega lá, você não consegue seduzir aquele aluno, porque sei lá, em casa ele fica de cabeça para baixo estudando, ou estudando na rua, e chega lá, a gente quer que ele fique nesse formato quase militar, quase não, militar mesmo, que é sentar na cadeira, olhar para frente e se apaixonar pelo aquele quadro branco comigo lá, tentando, usando canetinha colorida para chamar a atenção dele. Então, a questão dos recursos e nossa, é outra coisa que a gente também assim, é muito carente. O professor, por exemplo, se sente muito solitário em sala de aula, né? Ele prepara uma aula que ele não testou, tem essa, né? A gente testa na hora. Às vezes dá tudo errado, a gente fica maluco, não sabe o que fazer, sabe? Mas você sofre sozinho ali. É diferente de um médico que tem um grupo junto com ele, sabe? Pensando aquele paciente, as possibilidades de tratamento. A gente é muito carente disso e acaba que o nosso conselho de classe acaba virando um espaço de terapia coletiva, né? Ou aquele moleque acabou com a minha aula, fulano de tal não sei o quê. Ou acho que aquele ali vai virar bandido, hein? Não, aquele ali, tal. E a mãe de Beltrano? E a mãe de Beltrano? Que deixa o garoto aqui e sai pra ir pra praia. É isso, entendeu? Conselho de classe Focalizando. Não, ainda com inveja dos pais, sabe? Parece que a gente tá fazendo um favor, sabe? Parece que a gente não tá nem recebendo para ser professor. Museu da Boneca de Pano. Boa noite, Museu da Boneca de Boa Pano. noite, boa noite. Valeu pelo convite. Galera boa. Lourenço, você como apaixonado pela profissão de professor, dá para ver cada palavra sua sempre nesse sentido. E você acha, o Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré, o CIASME, está conseguindo manter equilibrado o jogo? Na verdade, no CEASME, para a gente lá no CEASME, a educação é uma ferramenta, uma das ferramentas que a gente tem. Na verdade, a instituição nasceu, na verdade, para tentar mudar a realidade da Maré, né? Melhorar, né? A gente conseguiu melhorar muita coisa mesmo. Ó, vou te dar alguns exemplos, assim. Não a gente sozinho, mas assim, conseguindo mobilizar as pessoas, né? Trazendo consciência, trabalhando essa questão da educação, a questão da memória lá através do museu, através da comunicação, que é o nosso Jornal Cidadão. A gente conseguiu criar uma identidade coletiva muito forte, né? E aí a gente, por exemplo, saiu de 14 escolas de ensino fundamental para 46 escolas. Pô, que legal. Eu acho que algumas cidades não têm essa quantidade de escolas que a Maré tem. A gente saiu de 6 postos médicos para 6 postos médicos, umas 3 clínicas da família, uma UPA 24 horas. A gente tem aqui um órgão da Colurb, um órgão da SEDAI, a gente tem um Detran aqui dentro, a gente tem uma 30ª região administrativa que também faz esse trabalho, a gente tem gari comunitário, sabe, coleta de lixo organizada. A gente conseguiu muito, a gente pode reclamar da qualidade dos equipamentos,
mas a gente não pode ser aquela favela que é conhecida como a favela que não tem, né? Sim, sim. Ah, o que é a favela? Ah, a favela não tem água encanada, não tem... Essa não é a Maré. A Maré tem esses equipamentos. A gente não resolveu a questão da violência, que acaba atrapalhando vários outros desses equipamentos a funcionarem bem. Atrapalha principalmente nossa formação cidadã, né, de busca por direitos, por exemplo, reclamações. E atrapalha também a própria função também que é do Estado e das leis de fazer com que a gente também cumpra outros deveres também, né? Acaba virando, sabe, finge que eu pago, você finge que faz. Então, se eu não pago água, a cidade também não vem resolver o problema do esgoto. Se eu não pago luz, a Light também não vem resolver essas questões elétricas e tudo fica em torno do fato de ser um território conflagado, território perigoso, território que tem dono. Essa questão da segurança pública é um problemaço assim, para a gente. E eu acho que resolvendo isso, eu acho muito difícil, que é uma questão nacional, né? Eu acho que não só a gente, como o país, vai dar um salto de qualidade muito grande, porque a gente gasta muita energia e recurso na segurança pública para ter resultado quase nenhum ou zero, ou negativo, né? Se você for pegar os orçamentos, né, os maiores orçamentos que a gente tem gasto é com segurança pública e sem ter segurança. A educação, infelizmente, fica um pouquinho para trás aí, e é justamente essa coisa que vai dar o salto, né, que vai ajudar no salto. Todos os países de primeiro mundo são investimento em educação, são uma diferença abissal para o Brasil, e você vê a qualidade do ensino lá fora, em vários setores, você vê esse salto que você fala aí na qualidade de vida, de melhoria, de tudo isso aí, que Alexandre, acho que o CIASM, através de você, de todos que participam lá do CIASM, tem dado uma mudada muito legal. Eu tive lá, visitei lá o CIASM, visitei o Museu da Maré. Eu vi como é o carinho das pessoas com aquilo ali. Não é feito só para marcar território, para dizer que está sendo feito, não. O pessoal faz com carinho, faz com vontade de acontecer e dar certo, cara. É muito maneiro mesmo. Estou falando eu, Alexandre, falando de fora. Lá pelo CIASM tem cerca de 2.000 jovens entraram para a universidade através da instituição, sabe? Isso causa um impacto, queira ou não queira, apesar da população da Maré ser enorme, né? Isso causa um impacto na vida das pessoas, né? Você saber que quando você entra para a universidade, o irmão mais novo já não vê a escola da mesma forma. Né? Nossos pais, né, viam o ensino fundamental como já resolveu o problema, né? Ou então, minha mãe não, minha mãe era muito sonhadora, minha mãe sonhava com os filhos do doutor. Mas a maioria dos pais que a gente tinha lá, ficava questionando os filhos. Pô, mas tu já tem ensino segundo grau, pô? Já tem diploma? Tu vai pra onde? Quer fazer o quê? Tal. Porque é uma realidade, né? A coisa do trabalho, né? Então, a população mais pobre, né? O trabalho vem primeiro do que a educação. A educação não é um projeto que gere trabalho. E normalmente é o trabalho que gera vida. Então, enfim, assim, a gente tem criado esse impacto, então muitos pais aqui estão investindo fortemente na educação, muitos pais estão investindo até o que não pode, que assim, avalia que a escola pública é ruim e vai pagar uma escola particular. Mas a ideia da educação, eu acho que é a ideia que, para mim, o maior sucesso que a gente teve nesses 24 anos foi conseguir emplacar na população essa ideia de projetos de futuro, sabe? Esse projeto a médio e longo prazo. Porque ser pobre significa pensar no hoje, no agora, é comer, é sobreviver, sabe, é se vestir. E fazer com que uma população dessa, num grau de miserabilidade tão grande, consiga pensar a médio e longo prazo. Porque fazer faculdade é uma coisa médio e longo prazo, né? Depois que você se forma, aí você percebe que você tem menos chance de emprego do que qualquer um analfabeto da tua rua. O analfabeto pode fazer qualquer trabalho, agora você se especializou numa área. Então, quando você se especializa, o teu mercado de trabalho também ele fica pequeno, né? Ele não se amplia. Então, dependendo da crise que o país está, normalmente você é o primeiro a apanhar. Né? O cara que tem menos de tudo, ele acaba aceitando trabalhar em qualquer lugar. Né? Agora, a gente passou por isso nos anos 90, né? Que os caras chegavam assim, olhavam a gente para o ensino médio e falavam assim, não dá para trabalhar aqui das de cozinha, não. Não dá para tu, não. Não, cara, mas eu trabalho. Não vai trabalhar, não. Não dá para você, não. Entendeu? Então tem esse problema.
Mas eu acho que é um problema bom, sabe? Porque a gente sabe disso, né, Alexandre? À medida que você estuda, você consegue ter uma visão de mundo muito melhorada, você consegue planejar a sua vida melhor, você consegue ter uma qualidade de vida melhor e fazer boas escolhas também. Quando você não tem muita possibilidade de ter essa visão, você acaba pegando o que tem. E o que tem necessariamente pode satisfazer por um momento, mas depois pode sacrificar muito. Então, a gente está com vários empregos aí que estão morrendo, né? Que não vão voltar, é o desemprego estrutural. Né? Coitado, cadê o cara que a vida toda foi cobrador de ônibus? Sabe? Não tem mais ônibus para ele ser cobrador. E aí o cara não se especializou em nada, sabe? Está começando do zero. E várias outras funções que a gente for ver, né, cara? Pô, todo mundo queria ser bancário, lembra? Todo mundo queria ser bancário. Pô, só tem emprego para caixa eletrônica agora. Quer ganhar dinheiro, Tava vai feito aprender na a ser vida. caixa eletrônica. Se fosse bancário, estava feito na vida. Não era? Antigamente eu não. Pô, um emprego é só ir andar limpo, não tem que comer. A gente sempre tinha essa imaginação, né? Pô, cara, quero um emprego para não ter que carregar marmita. Carregar marmita era sofrido pra caramba. Lourenço, 15 de outubro, dia do professor, você, mestre, educador, professor apaixonado pela profissão, pelos alunos, mas eu queria que você desse um recado agora, para a gente tentar finalizar aqui, um recado para os seus companheiros de profissão, os outros professores. O que você tem que falar para a pessoa não falar mal da profissão, uma coisa que para se espelhar, que você acha que você faz, não que você, eu sou fera, não, mas... Eu acho que tô te ouvindo. Eu acho que cada professor tem que entender que a profissão de professor não é o fim da estrada, sabe? Não é o fim do caminho. Eu acho que ser professor é pensar em possibilidades, pensar em outras formas de educar, em outras formas de se reapaixonar pelo que faz. Porque à medida que você vai ficar tanto tempo numa profissão que normalmente não muda, né? Ela é quase um teto nela mesma, né? Você vira professor e aí o que você vai fazer no futuro? Continuar sendo professor. Então, se você não se reinventa... Quando eu falo se reinventar, nem é tanto na perspectiva de querer se tornar um professor melhor, coisa desse tipo, não. Mas se tornar um ser humano melhor, sabe? Mais feliz, com maior qualidade de vida. Perceber o que realmente é importante. Perceber realmente se isso é um trabalho, sabe? E você faz com dor. Como é que você faz, sabe? Para amenizar essa dor. E a culpa não está no educando, a culpa muitas vezes pode estar na estrutura educacional, mas você tem que se tornar, sabe, alguém que esteja feliz no que está fazendo. Eu acho que ao longo desses últimos anos a gente tem criado esse hábito de falar mal de ser professor e às vezes a pessoa interioriza isso. Alexandre, pô, eu e você, cara, a gente está com uma certa idade que a gente está conquistando as nossas coisas depois de velho já. Mas a gente tem uma turma de professores que estão com 25 anos, já compraram seu carro, sabe? Já estão com sua casa própria e estão infelizes na profissão, sabe? Meu Deus, sabe? Uma pessoa com 25 anos, 27 anos. Eu comecei a graduação com 26 anos, 27 anos. Então, são pessoas que já estão no auge da carreira, sabe? Quando a gente estava procurando o início da nossa. E essas pessoas já estão infelizes, cara. E elas não têm esse direito, sabe? A gente não tem esse direito. A gente tem possibilidades e eu acho que a gente tem que enxergar essas possibilidades. Se a educação não é essa possibilidade, acredite, você tem outras possibilidades. Você vai viver no mínimo aí 70 anos, 80 anos. Pensa nesse médio e longo prazo. Você pode fazer mais 500 faculdades. Eu ontem estava vendo a reportagem de um senhor com 70 anos que estava fazendo faculdade de Direito. 70 anos. Sabe? Ele está querendo ser o melhor advogado do mundo, ele só está querendo procurar prazer. Entendeu? E a gente tem que estar à procura disso. É isso, irmão. É fazer o que ama, como você faz lindamente na tua profissão. Eu conheço o Lourenço há 24 anos, para falar para todo mundo aqui. O Lourenço é meu amigo, meu irmão, meu compadre, ele é padrinho da minha filha, a Isabelle.
E eu acompanhei a vida desse cara, ele sempre foi ligado na educação, no que ele faz, e ele sempre, a conversa da gente sempre foi apaixonada, como vocês estão vendo aí, direcionada para a educação, para a melhoria do nosso país, em todos os sentidos, para dar esse salto que ele sempre falou aí. Eu fiz muita questão de falar com ele nesse dia do mestre, porque, para mim, ele é um exemplo de professor, não só como amigo, irmão, mas como profissional, ele é, não vou querer falar aquela palavra com F, mas demais. E eu acho que ele é um exemplo, sim, para os professores, como ele falou agora, que estão desmotivados, cabisbaixos, abatidos. Gente, tá aí o Lourenço, um cara que é apaixonado e continua lutando ardorosamente, apaixonadamente pela educação desse país. Te agradeço muito, Lourenço, pela participação de hoje nesse Dia do Mestre. Pô, valeu, irmão. Obrigadão pelo carinho, pela homenagem. Um beijão pra nossa filhona lá, pra todo mundo. E foi um prazerzaço estar aqui contigo. É isso, senhoras e senhores. Eu tive o prazer e a honra de conversar com esse meu amigo, meu irmão querido, que eu amo tanto, Lourenço César. Ele está fazendo doutorado na área dele agora, mestre em educação, com graduação em Geografia e Meio Ambiente, que tem lá sua parte no SEASM, no Museu da Maré, que é um trabalho lindo, sempre envolvendo a educação que vai levar esse país para frente. Muito obrigado até agora, com quem esteve até agora com a gente aí, participando dessa live, e ela vai ficar salva aqui no Instagram, e depois eu vou disponibilizar lá no YouTube. Muito obrigado a todos, valeu, meu irmão! Valeu, querido. Tchau, tchau! Tchau.